Isso que nós vamos falar aqui hoje deveria ser aquilo que a gente enxerga em todos os lugares. Deveria você olhar para o lado e poder ver isso em prática, de uma forma simples. Mas, lamentavelmente, nós não encontramos muitos corações, conforme que nós vamos falar hoje. E o que acontece? Quando nós tiramos o Espírito Santo da igreja, quando nós anulamos o poder do real evangelho, presta atenção aqui, o que sobra? Sobra um aglomerado de pessoas com um líder que às vezes ele se confunde com um gerente de uma empresa. Estão me ouvindo bem? E ele tenta dar significado para a igreja, ele tenta dar missão para a igreja, ele tenta dar sentido às palavras, já que o evangelho ele não flui de um modo natural, ele não transforma as pessoas, a gente começa a se inquietar e começa a dar outros sentidos para a igreja. A igreja se torna um lugar de preparar pessoas para essa vida aqui. Como se isso aqui não fosse só um ensaio daquilo que está por vir. Então entenda uma coisa que eu vou te falar. O que você vai ouvir nessa noite tem a ver com o real espírito do evangelho. Aliás, o tema é esse, um espírito voluntário. Mas o tema, ele é muito importante e você vai perceber que, infelizmente, nós não somos muito movidos de forma natural. Então, o que acontece? Já que nós não somos movidos de modo natural, o que acontece conosco é que os líderes tentam nos mover, tentam fazer você ir para onde você tem que ir. Aí começa a forçação de barra. Infelizmente, os líderes eles são colocados no lugar do Espírito Santo. Você vai entender hoje porque tem muito pastor brincando de Espírito Santo, buscando transformar pessoas, buscando forçar pessoas. Por exemplo, quantos aqui membraram nessa igreja e receberam, com todo respeito, você vai entender o que eu estou querendo falar. Você recebeu um cartão de dízimo com teu nome, que o tesoureiro, você nem sabe talvez quem é o tesoureiro da igreja, erradamente, mas vai ter alguns que vão falar assim, tem? Tem, ué, tem que ter. Mas você não tem alguém que vai lá e tica, dá um visto no teu cartão de dízimo. E às vezes isso se confunde. O que acontece? O fato de você não ter um cartãozinho de dízimo te confunde. É para dar ou não é para dar? Essa pergunta já demonstra que você não é um cristão. Já começa a entender por aí. O fato de você se sentir necessitado da orientação que te pressione, porque se fosse voluntário, você simplesmente faria. Mas só pelo fato de você não se sentir cobrado e isso te aliviar, já mostra que o teu interior não é muito cristão. Já mostra que o Espírito da verdade não move em você. Ou não te move a verdade. Seguindo o Espírito Santo, nós somos levados à verdade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos. E a Bíblia diz que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. Então, se a minha prática ela não é seguir a verdade e a verdade me levar a crescer e automaticamente, de uma forma voluntária, as práticas começarem a surgir na minha vida, provavelmente eu estou procurando uma religião para eu estar. Eu estou procurando alguém, um líder, que fica me empurrando para o certo. Só o fato de você precisar de eu ser a sua babá e ficar o tempo todo em cima de você, te instigando a práticas que deveriam ser comum ao espírito que está no teu interior, já demonstra que tem defeitos na sua fé. Gente, eu estou perdendo esse tempo aqui te mostrando o que eu vou falar, porque acho que quando eu entrar vai ser rápido. Vai falar, entendi. Sabe por quê? Muitos acusam o Antigo Testamento de ser como se fosse uma prisão, uma escravidão ritualística, dura, porque a lei de Deus obrigava o homem. Você vê assim, como se tudo fosse, na lei de Deus, uma obrigatoriedade, um peso, como se o povo de Deus estivesse sempre oprimido pelo Deus da lei. E não é bem assim.
Eu quero te mostrar hoje na palavra como que o povo teve um espírito voluntário, e como que Deus, quando foi construir, presta atenção aqui, quando Deus foi construir aquilo que representaria a presença de Deus, o projeto de manifestação de Deus na terra, quando Deus foi fazer um projeto, mostrou para Moisés o que tinha no céu e falou, replique, faça igual na terra. Ele precisou contar com um tipo de gente que não era qualquer tipo. Olha o que diz o texto. Êxodo 25, 1. O Senhor disse a Moisés, diga aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Parece que é uma coisa impositiva, né? Vai lá, fala para os filhos de Israel para que eles tragam uma oferta para mim. Olha aí, de todo homem cujo coração mover para isso, deles vocês receberão a minha oferta. Essa é a oferta que deles vocês receberão. Olha que nível de pluralidade aqui na oferta. Olha quantas coisas poderiam ser dadas para construir o tabernáculo. Ouro, prata, bronze, pano azul, púrpura e carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro tingidos de vermelho e peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção, para o incenso aromático, pedras de ônix, pedra de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. E farão para mim um santuário, para que eu possa habitar no meio deles, segundo tudo que eu mostrar a vocês, como no modelo do tabernáculo e como no modelo de todos os seus móveis, assim vocês o farão. Nós vamos agora para Êxodo 35, que é a continuidade dessa ideia aqui da construção. 35, 20. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu à presença de Moisés, e todo aquele cujo coração o moveu e cujo espírito impeliu, veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o serviço e para todas as vestes sagradas. Vieram homens, mulheres, todos dispostos de coração, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia ofertas de ouro ao Senhor. E todos os que tinham pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, pelos de carneiro tingidos de vermelho e peles de animais marinhos trouxeram isso também. Todo aquele que fazia oferta de prata, bronze, trazia isso como oferta ao Senhor. E todo aquele que possuía madeira de acácia, para a obra do serviço, a trazia também. Todas as mulheres hábeis faziam o que, por suas próprias mãos, tinham fiado: pano azul, púrpura, carmesim e linho fino. Todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Os chefes traziam pedras de ônix, pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. As especiarias e o azeite para a iluminação, para o óleo da unção e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para a obra do Senhor, que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. O interessante agora é que Moisés vai colocar dois homens. Desculpa o texto longo. A gente está aqui por ela, né? Pela Bíblia. Não teria nem que te pedir desculpa por isso. Mas olha o texto agora, do 36, verso 1. O que vai acontecer? Bezalel e Aholiabe, eles são responsáveis, são homens que sabiam mexer, sabiam ali fazer com aquelas matérias-primas o tabernáculo. São eles que Deus vai encher de sabedoria. O que vai acontecer? 36, 1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todos os homens hábeis. O Senhor tinha chamado só gente habilidosa. A quem o Senhor tinha dado habilidade e inteligência para saberem fazer toda a obra para o serviço do santuário, segundo tudo que o Senhor havia ordenado. Olha o que vai acontecer. Moisés chamou Bezalel, Aholiabe e todos os homens hábeis cujo coração o Senhor tinha disposto sabedoria, isto é, todos os homens cujo coração os impeliu a vir e a fazer a obra. Estes receberam de Moisés todas as ofertas que os filhos de Israel haviam trazido para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda, a cada manhã o povo trazia a Moisés ofertas voluntárias. Como se não bastasse o montante, o povo continuou trazendo. Então todos os homens hábeis se ocupavam em toda a obra do santuário
e deixaram o que faziam e vieram e disseram a Moisés: o povo traz muito mais do que é necessário para o serviço da obra do Senhor. Ordenou que se fizesse. Então Moisés ordenou e a ordem foi proclamada no arraial: nenhum homem ou mulher faça mais obra alguma para a oferta do santuário. Assim todo o povo foi proibido de trazer mais, porque o material que tinham era suficiente para toda a obra que se devia fazer e ainda sobrava. Você entendeu por que a gente tem que ler? Você já entendeu a questão aqui? Num tempo que é tão acusado, numa suposta falta de voluntariado, o homem era chamado à obediência. Aqueles que viver por esse preceito, pelo preceito viverá. Ou seja, uma vez que eu me propus, eu tenho que cumprir as regras, as leis do Senhor. Parece que há uma imposição de Deus, mas no contexto disso, quando Deus vai construir um lugar para ele mostrar para o povo: eu estou no meio de vocês, ele fala: não quero pessoas obrigadas, eu quero pessoas voluntárias. Quando o povo se viu debaixo de um voluntariado, eles falaram: vamos fazer. Meu irmão, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Nós não estamos falando de pessoas que saíam de manhã, pegavam o tinguá, iam para o centro do Rio, trabalhavam e no final do mês tinham um salário. Nós estamos falando de um povo que a madeira de acácia talvez era parte da barraca dele. Você já entendeu isso? Era parte daquilo que ele construiu, do seu desarme e arme de tenda. Nós estamos falando de um povo que pegou a aliança. Olha que loucura. Toma aí, é o meu ouro, é o meu anel. Toma aqui brinco, toma aqui colar, toma aqui. Tirou de si. Nós não estamos falando de um povo que pegou e falou assim: olha, vamos lá no atacadão dos tecidos para comprar tecido, porque Deus pediu tecido lá na igreja, está fazendo uma oferta voluntária de tecido. Nós não estamos falando de um povo que comprava roupa no shopping aqui da Dutra. Nós estamos falando de um povo que pano para eles é riqueza, é tesouro. Nós estamos falando de um povo que pegava um pano e aquilo ali era uma relíquia, aquilo ali era uma coisa. Se fosse tingido, então, hoje você fica tentando combinar as cores. Naquele tempo, não, era o que dava, era o que tinha, era o manto que estava ali. Quando era um manto muito colorido, se você lembrar aí alguma das passagens bíblicas, como o de José, era uma coisa rara. Nós não estamos falando de uma coisa fácil de se obter, e nós estamos falando que o povo foi chamado a desprender de coisas que eram suas. É como se eu falasse assim: ninguém hoje sai dessa igreja com tênis caro, vamos deixar tudo aqui e vamos vender. É como se eu falasse: todo mundo aqui pega o ouro agora que tem no corpo e traz aqui na frente, vamos depositar aqui, vamos ofertar. É como se eu falasse: ninguém vai sair daqui de carro, todos os carros estão confiscados, é uma oferta voluntária. Você entendeu que eles tiraram de si, eles se despojaram para fazer? Agora, eu quero que você perceba o tanto quanto você leu a palavra espírito, cujo coração foi movido. Ninguém estava ali obrigado. Aliás, já pensou a gente chegar no livro e falar assim: gente, diminui as ofertas, por favor. Nós não temos o que fazer com elas. Cara, cadê esse espírito que se move de forma voluntária? Nós ainda temos muita coisa para falar aqui. Mas eu fico me perguntando quando é que o evangelho vai ganhar da lei, porque nós falamos que somos superiores a ela. Aliás, vamos citar bastante Hebreus aqui. E uma das características da carta aos Hebreus é dizer que o evangelho superou. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior à lei, Jesus é superior a Moisés, Jesus é superior ao sábado, Jesus é superior ao sacerdócio, Jesus é superior à oferta, com superiores promessas. Ou seja, ele não só superou tudo, como ele também trouxe mais do que aquilo fazia. Só que nós vemos o contrário na igreja. Nós não enxergamos esse espírito voluntário, despojado, doador, comprometido, pronto a repartir. E vou te falar, quando o assunto é dinheiro, até que vai. Alguns contextos ensinam a troca, ensinam a vantagem de dar para o Senhor. Outros ficam tentando explorar outras áreas. Eu creio na proposta bíblica que eu vou mostrar para você sobre o voluntariado. Aquilo que quando nós temos um espírito que move aqui dentro, que tira a gente da gente, ele faz com que nada eu esteja sob posse das coisas, mas nada me pertence. Faz com que sejamos menos apegados e faz com que a gente observe e fala: eu quero saber onde Deus está fazendo para eu fazer junto. Sabe por quê, meu irmão? Presta atenção. Eles entenderam, eles se comprometeram porque entenderam. Deus vai fazer uma casa para ele ficar no meio de nós. Como que eu não vou investir num negócio desse? Espera aí, Deus vai descer para estar com a gente?
Ih, aliança, anel? Toma aqui. Você precisa mais bracelete? É de que mais? Quê? Você precisa do meu trabalho? Eles pararam tudo. Eles estavam com rebanhos, eles estavam com família, eles pararam tudo, eles falaram, vamos investir nisso. Tá, tudo bem, estavam vagando no deserto, mas tinham que cuidar de sua família, eles tinham preocupação. E eles param tudo, eles falam, se Deus falou que vai descer para ficar no meio de nós, vamos prover isso. Agora, a realidade é que, se formos observar, a maioria de nós não sabe mais no que Deus investe. Não sabe mais no que Deus parou, aonde que Deus está fazendo. Presta atenção, meu irmão. O maior empreendimento de Deus chama-se vidas, pessoas. E Ele ainda quer pessoas voluntárias para encher de habilidade, para encher de conhecimento, para dar do Espírito dele. Sabe por quê? Página. Para você se assustar aqui, para você começar a abrir tua mente. Bezalel e Aholiabe não eram servos de Deus. Eram pessoas de outras nações. Não eram pessoas do povo de Israel. Presta atenção aqui. Deus chamou pessoas de fora e deu do Espírito dele, porque ele falou assim, vai ter que ser alguém que tem habilidade. Ele caçou fora, achou pessoa, deu do Espírito dele, e então esses homens puderam replicar a planta que Moisés mostrou a eles. Você tem noção? Se Deus fez assim na aliança passada, nessa aliança que é maior, que transcende, que vai além, o que ele não fará? Então nós precisamos começar a abrir a nossa mente que a igreja hoje é o maior empreendimento de Deus. Hoje, Deus, ele parou na igreja. Nós não entendemos isso. A gente se compromete pouco porque a gente não entende que é uma igreja. Preste atenção no paralelo que Hebreus capítulo 3 vai fazer com essa proposta de que Deus mostrou a Moisés. Hebreus capítulo 3, 1. Deus mostrou a Moisés para construir uma casa. Mas olha o que ele vai comparar. Eu vou precisar ser rápido aqui, porque a gente tem bastante coisa para falar e ler. Está escrito assim, 3:1. Por isso, santos irmãos, vocês são participantes da vocação celestial. Considerem atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu. Como também Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. No entanto, assim como aquele que edifica a casa tem maior honra do que a casa em si, também Jesus, tendo sido considerado digno de maior glória do que Moisés. Pois toda casa é edificada por alguém, mas aquele que edificou todas as coisas é Deus. E Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, é fiel em sua casa. Esta casa somos nós, se guardarmos firmes a ousadia e a exultação da esperança. O que está acontecendo aqui? Ele está dizendo, Moisés foi fiel àquele que o constituiu. Deus estabeleceu Moisés para que Moisés construísse a casa de Deus. Agora ele está falando o seguinte, Moisés construiu uma casa para Deus. Jesus, presta atenção aqui, está construindo uma casa para si. Ele não está construindo uma casa para Deus habitar. Jesus está construindo uma casa para ele habitar, para ele chamar de sua. E Cristo é fiel e ele supera Moisés, porque Moisés não habitou a casa. Ele construiu a casa para a habitação de Deus. Cristo construiu uma casa para ser a habitação dele. E essa casa somos nós. Então preste atenção. Se você acha que Moisés ficou preocupado em mover pessoas hábeis com um espírito voluntário para construir a casa de Deus lá, você acha que Jesus faz como hoje? Enquanto você está aí, meu irmão, vivendo a sua vida, deixa eu te falar uma coisa, querido, tenha caráter, tenha coerência. Não peça a Deus para te abençoar se você não está empreendendo para Ele. Se você não está investindo em pessoas, não ore a Deus por sua bênção. Deus não é teu empregado. Se você não entendeu ainda, o servo e o Senhor não inverteu. Você não é servido por Deus, você é servo de Deus. E se você não está a serviço de Deus, por favor, pare com isso. Esse evangelho é estranho à Bíblia. Essa ideia de pessoas virem à igreja como um mantra, procurar a Deus para que abençoe, para que livre do mal.
Você acha mesmo que tem uma blindagem sobre nós? Há uma esperança, há uma alegria, há uma presença que eu não sei se você desfruta, mas eu desfruto. Isso eu não sei se você tem. Eu não sei se você teria a mesma paz de espírito que eu tenho em meio a um assalto. Essa é a diferença de quem anda com Deus. Não é não ser assaltado. Quando ele quer, não acontece, mas quando ele quer, ele permite. E tudo que ele permite é didático e nos amplia. Depois de vocês passarem por provações, nós lemos outro dia aqui, ele mesmo há de fortificar, fortalecer, edificar. Ele faz vários processos conosco depois de uma luta. Agora, quem está passando luta por luta, quem está nesse mundo perdido e fica aí, clamando o tempo todo como se Deus fosse um tolo, abençoador, doador de bênçãos, como se ele ficasse por aí a serviço de você. Deus não está a seu serviço, querido. Desculpa, não está. Olha o mundo, olha o sofrimento, olha as pessoas que passam por algo pior do que você. Você acha que um choro de uma criança com fome não é melhor do que o teu, porque você está chorando porque engordou? Você acha que uma mãe, que existe isso no Brasil, mãe que troca filhos por comida, esse choro, ele não é mais angustiante aos ouvidos do Senhor do que o seu, porque foi maltratado no seu trabalho. Olha os seus problemas e olha o problema do mundo. E você acha mesmo que Deus está parado falando, filho, vou cantar para você que engordou. Ao Espírito Santo, tá lá, a criança está chorando, com fome. Tem uma mãe chorando porque trocou seu filho. Isso acontece, gente. Vê o depoimento do Livres para Adorar. Juliano Som foi morar no Piauí. Quantos sabem disso? Você sabe por quê? O Juliano foi morar lá porque ele encontrou extrema pobreza no Brasil. Pobreza de uma mãe falou assim, eu troquei minha filha por um prato de comida. Literalmente, ela dá o depoimento de cara limpa. Está na internet. Está na internet. Aí você sabe o que acontece? Presta atenção aqui. Pensa você. Jesus ele vem através do Espírito Santo cantar que aos olhos do Pai você é uma obra-prima. Você é linda demais. Não que Deus não está aqui para te consolar. Mas o nosso evangelho está tão empobrecido que pessoas estão invertendo a questão. Deus está sentado num trono, não é mais num trono, é numa cadeira, aguardando você dar a próxima ordem. Ordem de serviço. Você acorda de manhã e fala, qual é a ordem de serviço aqui? Vamos lá, Deus. Lista do que o Senhor precisa fazer essa semana. Me abençoar, fazer eu emagrecer comendo chocolate, fazer com que lá no trabalho, eu não vou me dedicar a nada, mas que o Senhor abra as portas e que tudo volte ao seu devido lugar. Aliás, eu quero uma promoção sendo mais medíocre e murmurador do meu trabalho, da minha empresa. Existem alguns de nós que ainda não entendeu. Eu fico me perguntando para onde foi a experiência com o Espírito Santo que faz com que a gente não seja mais o mesmo. Gente, eu falo isso para vocês. Eu não prego a Bíblia porque sou pastor. Eu não sobreviveria sem falar dela. Eu não saberia ser cristão. Nem no mundo de hoje, as coisas estão tão estranhas que você procurar uma igreja que de fato o pastor tenha coragem de falar, tudo bem. Se alguns avarentos ficarem no meio de nós e não der dízimo, problema. Tudo bem. Se eu der ordem, vai dar dízimo? E isso é o evangelho? Eu ordenando você alguma coisa? Eu não te oriento, eu não te obrigo a jejuar. Se eu pudesse. Eu não te obrigo a orar. Você entendeu agora a questão? Eu não te obrigo a ler a Bíblia. Você se sente obrigado a dizimar nessa igreja? Eu lamento por você. Por favor, marca discipulado, porque o espírito que você está seguindo é um espírito muito religioso, pervertido, e você nunca vai entrar na superioridade do que a gente está falando aqui. Nós precisamos superar a antiga aliança. Quando Davi ele pecou contra Deus, é interessante, porque a gente não vê o pecado dessa forma, mas se tem uma das coisas que quebra o espírito do voluntariado, que quebra as nossas bases de estar entregue e prontos a obedecer, é o pecado. Provavelmente você não vai ver uma pessoa que vive em carnalidade pronta a repartir. Provavelmente ela vai ser egocêntrica, focada em si mesma, no seu alto prazer. Olha o que diz o texto. Quando Davi foi orar o Salmo 51, 12, ele fala algo muito interessante que você já ouviu. Lembra? Crie-me, ó Deus, a música. Um coração puro, renova, o espírito inabalável. Uma das coisas que ele vai orar, no Salmo 51, 12, é: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Em outra versão, olha o texto na NVI.
Devolve-me a alegria e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Na outra, conserve em mim o desejo de ser obediente. Na quebra do pecado, no pecado não confessado, num pecado alimentado, num pecado vivenciado como prática. Ou seja, viver em pecado te põe como uma pessoa que o tempo todo precisa de amarra. Você só muda de senhor. Você só muda de cabresto. Você sai do cabresto do pecado, tem que entrar no cabresto da regra. Alguém tem que estabelecer uma mentalidade escrava sobre você, opressora. Sabe por quê? Se eu estivesse falando para você, meu irmão, que a tua vida vai de mal a pior, se você... Vou usar o dízimo, porque a gente fala que a gente nem quer o Antigo Testamento só por causa do dízimo, só porque ele está lá. Eu estou pregando hoje no Antigo Testamento, e é uma delícia para mim crer que uma pessoa que tem caráter, ela sabe o texto de Paulo a Timóteo, dizendo que toda a Escritura é inspirada. E quando esse texto foi escrito, o Antigo Testamento não existia. O cristão evangélico que faz uma ruptura, Antigo Testamento, Novo Testamento, ele é um porco na sua devoção a Deus. Se tem uma das coisas que nós lutamos, que foi pauta da morte de alguns irmãos entre nós, foi a defesa do texto sagrado. Para a gente chegar agora, cristãos atuais, e podemos falar, desculpa, mas isso é regra do Antigo Testamento. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Quando Jesus falou isso em Mateus 22, ele não estava falando do Novo Testamento. Então, por favor, meu irmão, preste atenção de uma vez por todas. Respeite a palavra e entenda de uma vez por todas, se nós ficarmos aquém daquilo que Deus quer fazer no nosso meio, nós vamos ficar sempre esperando, sempre aguardando esse cabresto que não virá. Nenhum líder aqui vai te ensinar a ser uma pessoa manipulada, oprimida, posta contra a parede. Isso não é o que Deus espera de você. Quando ele foi construir, volto a repetir, o maior empreendimento, ele disse que se faça com pessoas de espírito voluntário. Aquele que está oprimido, ele tem seu prazo de validade, ele tem o seu limite. Eu ia pregar em outro texto hoje, e essa mentalidade ficou muito forte em mim, dentro de mim, porque aquele que não está voluntário, ele tem os seus limites, ele tem a sua validade, ele tem ali, ó, daqui para lá eu não passo. Eu estou obrigado, então eu vou até onde o cabresto manda, mas daqui para lá eu não avanço. Então preste atenção, eu quero chamar a sua atenção para te mostrar como que o Evangelho, ele desde o seu começo, lá no seu início, na igreja, ele sempre foi com um espírito voluntário, um espírito de prontidão à obediência. Nunca houve cabresto na igreja, nunca houve amaldiçoar as pessoas para que elas obedecessem, escravizar elas dentro de uma ideia de medo. Sempre foi uma ideia de fazer as pessoas caminhar por uma transformação interior. Então, aquilo que não muda em você, preste atenção. Pastor, eu fui de uma igreja que ensinava assim, 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 e eu cumpria com aquilo. Mas quando eu saí de lá, eu não quis mais manter aquilo. Provavelmente porque aquilo não te transforma. Aquilo não te transformou. Presta atenção, meu irmão. Se eu colocar uma regra, o Vitor está ali de bermuda, se eu colocar uma regra, ninguém entra aqui só se for de calça. De coração, isso não muda no interior. Não muda. A regra não transforma. Pastor, a gente não tem regra nenhuma? Claro, todo ambiente tem regras. Eu estou falando do Evangelho. Você está aí, meu irmão? Então, preste atenção. É interessante a gente olhar, número 1, o prazer de participar. O que me fascina na igreja é que é uma igreja maluca. Ela tem prazer de participar de coisas, presta atenção, de coisa que faria com que ela perdesse. Eu fico me perguntando se começasse a custar o que custaram para esses cristãos, as entregas que eles fizeram, se começasse a custar para nós. Se a gente começasse a ter que dar conta dos débitos que eles tiveram que assumir para obedecer a Cristo, para participar do que Deus estava fazendo. Porque presta atenção, dá do que sobra, dá o seu tempo que sobra. De vez em quando vir aqui na igreja como se fosse um passeio. Tem gente que eu pergunto o que houve, a pessoa fala assim, domingo eu apareço, como se fosse uma... Tipo, Ingrid, essa semana eu vou aparecer lá para tomar um café com vocês, Davi e Ingrid. Isso eu faço esporadicamente. Agora, se eu tenho a obrigação de ir na casa deles, como é que eu vou falar? Eu vou aparecer. Eu devo. É o mínimo. Só que não há voluntariedade.
Aí, se você unge a pessoa líder, aí você está com um cabresto nela, tu fala, mas você tem que estar em todos os cultos. Mas ela nunca foi cumpridora disso, por que agora ela vai fazer? Ela não tem prazer em estar no culto, não é uma coisa que para ela é importante. Por que depois que ela vira líder, como é que isso é transformador? Como é que isso é enriquecedor? Isso demonstra pobreza. Só que o pastor, depois que ele chama para si, para fazer notório o nome dos irmãos entre os outros, olha, eu vou levantar um ancião. Aí o que eu faço? Eu taco num cabresto no ancião para ver se o cabresto pega nos demais. Você acha que nós somos faltosos de culto por quê? A culpa é minha. Eu não quero te escravizar. Eu não vou falar que você passa a prova porque tu não vem no culto. Mas provavelmente a tua vida na prova é pobre de ações cristãs porque você não vem no culto. Isso aí é. Você entendeu a questão? Eu preciso entender. Tem consequências. Mas eu não posso te cabrestar e te falar que você tem que vir em todos os cultos, senão sua vida vai ficar um caos. Provavelmente o Espírito Santo estará falando conselhos aqui que você deveria estar aqui para ouvir. Você negou esses conselhos. Tu acha que tu vai acontecer o quê? Tem consequências. Mas não é cabresto. O prazer de participar me chama atenção. Como aqueles cristãos falavam, tudo bem, eu quero fazer parte. Hebreus no capítulo 10, verso 32. Gente, olha para essa igreja. É feito de gente normal. 10:32 de Hebreus diz assim: lembre-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimento. Ele está chamando a atenção, olha, volta a pensar na fase do começo, onde vocês tiveram que passar um perrengue para serem pessoas que obedeciam. Aí ele diz, em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Ou seja, passaram por um momento difícil, e quando eles não estavam passando por um momento difícil, eles estavam passando junto com alguém o momento difícil da outra pessoa. Eu passo um momento difícil, eu passo junto com o Rafael. É isso que o texto está falando. Vamos seguir. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Coisa linda, parece bonito isso aqui. Porque sabiam que tinha um patrimônio superior e durável. Aí ele vai dizer assim, portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcance a promessa. Peraí, sabe o que está acontecendo aqui? Famoso texto, nós lemos muito esse texto aqui na igreja. Ele diz assim, eu vou lembrar vocês uma fase que é meio doida da vida de vocês. O escritor está falando, vocês sofreram muito para estar onde vocês estão com Cristo. Vocês sofriam e eram taxados como espetáculo. Vocês eram ridicularizados. Vocês estavam bem com isso. E quando vocês não estavam passando um momento difícil, vocês estavam apoiando alguém que estava passando um momento difícil. Ele está falando, peraí, para onde foi essa igreja? Tá, ele não está só elogiando, não. Ele está falando assim, vocês eram de uma forma, agora vocês estão de outra. E o escândalo, a perplexidade, ele já mostrou isso lá no texto, lá no capítulo 6. A gente não está estudando Hebreus, mas só para você entender, ele está perplexo, ele está falando, gente, vocês iam muito bem, vocês estavam indo bem, vocês ficaram preguiçosos, vocês ficaram relaxados, vocês abandonaram o posto de vocês, a perseverança é o que vocês precisam alcançar. Aí o que acontece? Aí ele vai dizer, agora, quando os seus irmãos eram encarcerados, quando eles estavam aprisionados, vocês estavam lá para apoiá-los. Mas quando custou os bens de vocês, vocês falam, está tudo bem. Eles ficaram participantes. Isso aqui não é participante de qualquer coisa. Nós estamos falando que o evangelho, para ser sustentado, custou a desgraça dessas pessoas. Custou a desgraça dessas pessoas. E eles falaram, está tudo bem. Pode levar, expoliação dos bens é tomar força. Arrancaram deles. Falaram, você é cristão? Então me dá aqui, me dá a sua casa, você não tem mais nada, está na rua, com a sua família, sai daqui. Eles falam, está tudo bem. Vocês podem levar isso aí, mas vocês não levam o patrimônio durável que eu tenho lá em cima. Eu não estou construindo para cá, eu estou construindo para lá, tudo bem, pode pegar. A minha fidelidade vai me custar a minha casa? Tudo bem, quero não, valeu. Pode ficar com a minha casa. Meu irmão, você imagina isso hoje. Pensa, por favor. Pensa, por favor, alguém entra dentro da tua casa, você é cristão, sai daqui. Você fala assim, está tudo bem, irmão. Você não sabe
mas eu fico feliz, eu tenho alegria em perder, porque eu estou perdendo para que o reino não se perca. O reino não vai perder em mim. Só que agora, depois eu não sei o que aconteceu, agora esses mesmos cristãos estão se perdendo. Meu irmão, eu sinto vergonha da nossa geração, porque segue lendo, só para você entender a minha indignação com a nossa geração. Ele diz que eles vão alcançar a promessa depois de haverem feito a vontade de Deus. Qual promessa? Eu já vi esse texto sendo pregado. Meu irmão, você tem uma promessa de Deus? Fica firme que você vai alcançar a promessa. Eles estão falando do céu. Eles estão falando do céu. E segue lendo que só fica pior. Só fica pior porque ele diz assim, ó, porque 37, ainda dentro de um pouco de tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Eles não estão chateadinhos. Olha aqui para mim, eles não estão chateadinhos porque algo não aconteceu na vida deles, porque uma porta de emprego não se abriu, não. Eles estão chateados porque eles aguentaram maltratos, perderam tudo, e eles ficaram assim, cara, eu quero a cidade que está por vir, a minha esperança está no porvir. Esse texto de Hebreus fala no 2, no 6, no 10, todos esses capítulos, no 13, no 12, sobre a cidade que está por vir. Eles estão aguardando esse Cristo que não volta nunca. É isso. Aí eles falam, quer saber, estou cansando. Cara, eu perdi tudo por ele, mas falaram que ele viria. Falaram que ele estava às portas. E eu deixei tudo por ele para que a mensagem dele não se perdesse. Eu continuei cooperando para que a igreja continuasse. Eu aceitei os maltratados, encarcerados. Não estou falando de bandido, não, gente. Gente, por favor, não estou falando de bandido, não. Encarcerados aqui. Esse texto, eu fiquei com raiva quando eu descobri que era o lema de um centro de recuperação para fazer um trabalho na penitenciária. Lembrai dos presos, como se estivessem presos com ele, diz o texto de Hebreus 13, 2. Deixa eu te explicar uma coisa, ele não está falando de bandido estuprador. Desculpa, você pode fazer trabalho com eles. A gente precisa estar nesses espaços, a igreja tem que estar em todos os ambientes, amém? Porque nós somos luz. Agora, para tudo. Ele está falando de gente que perdeu a liberdade porque era um pregador do evangelho, porque sustentou a causa, a missão. Por favor, eu sinto vergonha da nossa geração. Esse texto, usado para ir lá na penitenciária, onde tem muitas pessoas que negaram a Cristo, não. Tem outros meios da gente falar sobre isso. Esse aqui não é um. Por favor, proteja o texto. Ele é o santo. Ele é o sacro. É aquilo que não pode ser mexido. Eles estavam chateados. Cadê ele que não vem? O 38 diz, mas o meu justo viverá da fé, se ele retroceder, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Ele está falando, cara, fica firme. A fé te sustenta. Sustenta para quê, gente? Sustenta para quê? Olha a questão aqui. Aí nós entramos no 11. Ora, você sabe muito bem que nenhuma... Eu já falei isso várias vezes. Nenhuma redação, texto... Você não começa uma carta dizendo, ora, como se você tivesse um assunto. O assunto da fé, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Não é porque você está gerando a promessa que Deus te deu no Espírito, nada disso não. Isso aqui é o seguinte, eles estão falando o seguinte, vem cá, vocês não estão vendo, mas ele está vindo. Essa palavra é uma palavra de apaziguar a ira de alguém que perdeu pelo Evangelho, que antes perdia com alegria, agora eles estão falando, cara, está ficando pesado. Antes eu deixava com alegria, agora comecei a sentir o fardo do deixar. Está mais difícil eu perder uma casa aqui, perder uma casa ali, ser taxado por um espetáculo, ver um irmão meu sendo comido por leão. Esse tipo de coisa leve que esses cristãos passaram. Eu ver o outro sendo chicoteado, sendo iluminação de praça pública, botavam um crente para servirem de tocha. É umas coisas leves, só coisa fácil de... Não, coisas que a gente olharia e fala assim, ih, mais um crente queimando, caraca, hein? Olha, tá vindo. Chega uma hora que começa a falar, cara, tá vindo quando? Porque a gente pensou, tudo bem, está sendo escrachado aqui, mas ele está vindo. Agora ele está vindo, está parecendo longe. Agora ele está vindo e eu preciso de uma certeza de fé. Se eu não tiver isso bem plantado dentro de mim, que ele me deu uma promessa que ele viria e me daria uma nova terra, eu vou enlouquecer. Aí, meu irmão, tu quer, ora, certeza das coisas que se esperam? Se espera o quê? Esses crentes não esperavam milagres para essa terra. Aliás, o texto vai seguir, e lá no capítulo 13 vai dizer que não temos aqui cidade permanente. Eles estão decididos a não querer mais isso aqui. Por quê? Porque a própria galeria da fé vai
vai seguir, e eles vão dizer assim, 8, pela fé, Abraão, chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava cidades que têm fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Ele está falando que quando Abraão começou a andar, peregrinando na terra da promessa, ele começou a descobrir, é isso que o texto vai dizer, que quando ele começou a andar em fé, a fé o tirou dessa terra. Ele andava procurando uma terra física, mas em como ele começou a andar com Deus, a fé o arrebatou para uma outra esperança. 12. Por isso também, de um só homem, praticamente morto, saiu posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos esses, quem? Os pais da fé, os três ali, principais, que receberam a promessa, não obtiveram as promessas. Olha agora, mas viram-na de longe e se alegraram com elas. O que aconteceu? Confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Eles estão falando assim, que eles começaram a andar e Abraão descobriu, gente, onde era a terra. Chegou um momento que Deus falou, olha para um lado, olha para o outro, tudo que você vê, ele demarcou, e de um ambiente de um local, de um ponto onde ele estava, ele conseguia ver tudo, e falou, tudo isso é teu. Só que teve um momento que Abraão andou tanto com Deus que ele falou assim, cara, não quero nada disso. Olha que fé, essa é aí que está sendo pregada. Essa fé aqui, você já ouviu um sermão de fé nesse texto? Já, um monte. Te garanto que não foi com a tonalidade que o texto traz. Aí, olha o que acontece. Ele começou a andar e falou assim, gente, eu não sou daqui. Ele estava aqui, Deus mostrou, essa é a tua terra. Ele falou, mesmo assim, sou peregrino. Próximo texto, 14. Porque os que falam desse modo, qual modo? Eu sou peregrino e sou forasteiro na terra. Manifesto está procurando uma pátria. Eles não se sentiam daqui. Quando você segue essa lista, é maneiro, porque muitos obtiveram muita coisa boa. Eu já falei isso para vocês diversas vezes. Muitos obtiveram resultados espetaculares por meio da fé. Agora, existem aqueles que, meu irmão, simplesmente se lascaram por causa da sua fé. 35 diz, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Está falando que algumas mulheres viram seus maridos ressuscitar. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate. Cara, para tudo. Que prazer em participar é esse? Que é utópico. Estou voltando você para onde eu estou falando. Que prazer em falar assim, tu vai me matar? Não precisa me tirar daqui, não pode matar. Gente, aonde que entra? Que evangelho é esse? Eu não vejo nem prontidão para orar. Na igreja de Jesus, eu não vejo nem prontidão para se unir, para estudar a Bíblia, para fazer a casa de paz. Leveza, liberdade, vai, o espírito voluntário. Aí ele diz, para obterem superior ressurreição. Você entenderam que ele sempre faz assim? Não precisa, pode me matar. Um dia eu vou ressuscitar e é muito maior do que isso aqui. Quando eu ressuscitar, isso aqui é diferente. Mata! Outros, por sua vez, passaram pela prova de zombarias, açoite, até algemas e prisões. Foram apedrejados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, passaram por necessidade, foram afligidos, maltratados. Gente, não é uma lista muito assim, glamourosa como a gente fala. Não é de muita vitória. Ser cerrado ao meio é um negócio que deve doer, hein? Quem que já foi cerrado ao meio? As mulheres sabem bem parecido. Uma cesárea quase que isso. Eu lembro daquela maquininha no sal de pato. Aquele cheiro subindo e eu pensando. A enfermeira entrou comigo e falou assim, paizinho, não vai desmaiar não. Aí Aí ela, não, tô brincando, você não vai desmaiar não. Eu aguentei firme, irmão. Do lado de lá do pano, olhando pro rosto da minha esposa, não tinha nada para ver ali.
do outro lado do pano. Depois eu fui filmar o menino do lado de cá, assim, ó, a câmera alcança. Cerrado ao meio, fala aí. Parece um cenário de vitória por meio da fé? Parece, gente, parece. Parece a fé que esse texto, a gente deveria ter vergonha de falar que é um texto de superação. É um texto de consolo ao dizer, cara, tu pode estar se lascando aqui, mas fica firme, porque daquilo que tu participa é muito maior. Você entendeu? Abraão começou a andar falando, essa terra é toda minha. Não, eu não quero nada daqui, eu quero... Tem uma coisa maior para alcançar, Deus, e eu quero isso. Eu quero a cidade que o Senhor construiu com a sua mão. Uma alegria por fazer parte. Eu quero te mostrar em 2 Coríntios 8, uma igreja que Paulo descreve como uma igreja de uma localidade macedônia que passava por uma, vou até ler aqui, profunda pobreza. Quantos aqui já foram profundamente pobres? Se você já foi, pense nesse tempo aqui. Pensa nesse tempo aqui. Você fala que alguém é extremamente pobre no tempo bíblico. A gente fala que é pobre, a gente tinha o que comer. Cara. Profundamente pobre, eu acho que é uma outra coisa. 2 Coríntios 8:1. Diz assim, também, irmãos, queremos que estejam informados a respeito da graça de Deus. Ele chama de graça de Deus, que foi concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova, de tribulação, tem hora que a gente dá vontade de definir a vida assim, né? Muita prova de tribulação. E parece que está ruim, vai ficando pior, né? Muita prova de tribulação. Eles estavam assim. Ele diz, manifestaram abundância de alegria. Como eles podem ficar alegres? Não faz sentido. E a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Posso testemunhar que, na medida de suas posses e acima delas, eles contribuíram de forma pedindo-nos, com insistência, a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas, pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Esse texto precisa ser compreendido. Meu Deus, quando eu olho para esse texto está sendo usado, não sei se você entende a tonalidade de Paulo. O que Paulo está trazendo aqui, o tom dele? É o seguinte, é para falar às igrejas de Corinto, a igreja de Corinto. Vocês não têm noção. Vocês são uma igreja rica. Só que deixa eu te contar a história, Corinto, da igreja da Macedônia. Que eles estavam em profunda pobreza. E simplesmente eles pediram que queriam suprir a igreja. Sabe por quê? Que igreja é essa aqui? A igreja da Judéia. A igreja que estava sofrendo uma perseguição maior. A igreja da onde partiu o evangelho. A igreja de Jerusalém. Igrejas que estavam sendo perseguidas, maltratadas, e que não tinham como se manter, como comprar, como comer. E eles falaram assim, tem gente... Peraí, o evangelho partiu de lá. Olha a mentalidade, irmão. O evangelho partiu de lá, chegou até nós, e eles estão pior do que nós. A minha miséria não é nada, toma aqui. Não, eu quero. Paulo falou, não, gente, vocês têm pouco. Não. Eu quero. Aí Paulo falou assim, deve vir o quê? Uns 2 sacos de arroz, de feijão. Paulo falou, eles fizeram acima. Eu não entendi como que eles fizeram o que fizeram. Imagina, meu irmão. Vou te explicar isso claramente. Alguém ganha R$1.000. Do nada ele vira e fala assim, eu quero dar essa oferta de 2. Aí a gente se olha e fala assim, como foi que essa pessoa fez isso? Ela não tem. Ela tirou de onde não tem. Ela vendeu alguma coisa. Como que isso é isso? Aí Paulo disse, 6, isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, que completasse essa graça também entre vocês. Ele está dizendo, depois que eu vi o que a igreja fez, eu pensei, eles podem fazer mais. Aliás, isso aqui é buscando a voluntariedade, porque você vai entender o texto, mas é Paulo dizendo assim, e eles vão. Sabe por quê, meu irmão? Não existem desfrutantes do evangelho. Se você está desfrutando, agora você se torna uma pessoa enganjada por ele. Se o evangelho não te enganjou, você não é um cristão. Provavelmente você não viu o benefício que fizeram para a tua vida.
Você não está enxergando o que o discipulado causou em você. Aliás, você talvez nem dê valor a isso. A realidade. Realidade, eu espero maturidade, eu espero que você procure discipulado. Às vezes você nem procura, você nem vive a realidade, como isso beneficiou você, como isso fez você crescer, como que a igreja cooperou com quem você é. E você não se vê obrigado a retribuir nada e a ninguém. Paulo, ele falou, se deram a Deus, ele falou, a Deus e a mim. É como se eu falasse assim, cara, tudo que eu investi na vida do Anselmo, por isso que o Anselmo é fiel a mim. Aí vocês, quem é ele agora? É o Jesus? O que o texto está falando? Paulo falou assim, porque entregar a Jesus é muito fácil, agora eu falo assim, eu estou entregue ao meu líder. Isso é muito complicado. E todas as igrejas ficaram com esse tom com Paulo. A igreja dos Gálatas provavelmente dizem que Paulo teria tido algum problema na visão, mas ele fala assim, vocês, isso ou não, para mim não interessa. O texto diz que Paulo dizendo deles que eles arrancariam os próprios olhos e dariam para Paulo. Essa era a devoção da igreja para o líder delas. Cara, hoje a gente não tem metade disso porque a gente não tem o evangelho como prática. O evangelho me põe num nível de voluntariado que tu pensa assim, cara, o que eu posso dar mais? Eu estava olhando, o pintor chegou lá na Secref, né, hoje eu moro lá, e o pintor chegou e falou assim, cobrou um valor lá. Eu falei para alguns aqui, o pessoal, caraca, uma sala, esse valor. Aí eu estava falando com o Rafael, eu falei assim, caraca, cara, se tu tivesse me falado que ele cobrou isso tudo, eu faria, cara. Aí ele, pô, tu iria pintar mesmo? Caramba, cara, eu te pagaria, que você está numa obra, você quer... Não, você entendeu errado. Que pagar o quê, cara? Tá maluco? Não, pô, é um extra. Que extra, cara? Que extra? Que extra? Se eu posso participar e fazer alguma coisa a mais, eu vou cobrar extra? Que miséria é essa do meu ser? Que podendo fazer, que tendo na mão o poder de fazer, eu preciso de um cabresto, eu preciso de uma motivação. Sabe o que acontece? Pastor, eu já ouvi você falar aqui na igreja. Meu irmão, eu detesto essa história de ajuda à igreja. Detesto. Muito, 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 muito. Porque 2 Coríntios 9, eu detesto a ideia de a pessoa compreender que ela está ajudando a igreja. Ajuda é um negócio muito complicado. Eu estou te falando como alguém que sofre a ajuda. Estou chamando de sofrer porque é sofrido mesmo. Cara, pensa num negócio mal feito quando a pessoa fala, estou ajudando. A mentalidade de quem ajuda é superioridade. Estou desenhando aqui para você entender uma coisa. Paulo vira e fala assim, as igrejas estão miseráveis, estão passando necessidade. Uma igreja que também não está bem, fala assim, nós temos mais do que eles. Vamos tirar da nossa miséria e vamos ajudar a miséria deles. Dá para a gente dar uma aliviada. Aí Paulo vira para essa igreja rica e fala assim, gente, eles fizeram isso, o que vocês esperam? Aí tu pensa assim, pô, querendo ou não, Paulo deu uma pressionada. Parece. Mas aí o ensino segue. Não para no capítulo 8, vai até o capítulo 9. E no capítulo 9, é interessante que ele vira e fala assim no 6. Isso afirma, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E o que semeia com fartura, também colherá com fartura. Que cada um contribua o que tiver proposto no coração. Não com tristeza. Não tem que ficar, meu Deus, caramba, eu estou dando isso aqui para o Rafael, toma. E também não tem que falar, vou dar uma ajudinha, porque não pode contribuir por necessidades. Lê isso aí, pelo amor de Deus, de novo. Que cada um contribua segundo o que tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá o quê? Quem dá com alegria brilhará. Não é ter um lugar não, hein? Olha essa heresia aí. Depois de falar tudo que ele falou assim, não, vocês não podem se sentir tristes ao fazer e nem podem se mover porque é uma necessidade. Vocês têm que ter voluntariedade no coração e alegria ao fazer. Cara, isso é um sonho para todo pastor. É um sonho, cara. Eu sonho com esse evangelho. É utópico. Para muitos, vamos chamar de doido. Cara, bota cabresto. Os crentes não vão. Tem coisa que tem que mandar e pronto. Não vão fazer, cara. Não vão vir. Eu lembro quando surgiu o ensino de primícias. Quantos aqui já ouviram esse ensino em algum lugar? Ou seja, uma oferta que os discípulos fazem na vida do pastor. Eu não ensinei isso. A Bíblia fala, Gálatas 6,6, o que está sendo instruído, reparta com
os seus bens com quem o instrui. Está escrito. Em diversos outros lugares, a Bíblia e a história dá conta de mostrar que a igreja cuida dos seus. Só que eu não fui ensinar isso. Por quê? O ensino começa como um negócio lindo de santificação, de santificar uma parte. Primícias tem toda essa ideia. Só que, por último, preste atenção em mim, por último termina botando um cabresto nas pessoas e falando, cara, tu vai para o inferno. Tu está em desonra. Olha aqui para mim. Termina com uma opressão. Então, pelo amor que você tem a Deus, você está me ouvindo? Não pode ser por necessidade, não pode ser por tristeza. A gente precisa despertar o nosso espírito para fazer com voluntariedade, porque aí sim nós teremos alegria em participar. Nós estamos juntos? Cara, eu tenho tanta coisa para falar e tão pouco tempo para isso. Então, o número 1, você tem noção, é o prazer de participar. Gente, eu conto nos dedos. Quando nós começamos aqui, por isso que eu não aceito o cabresto, que nós somos filial. Nós não somos uma igreja filial. Só que eu lembro de ouvir coisas de tanta gente que eu fiquei pensando assim, cara, as pessoas enxergam como se igreja fosse um negócio meu. E tipo assim, te lasca para botar uma igreja na Figueira e dá teu jeito, irmão. Eu lembro de uma pessoa que eu chamei a pessoa e falei assim, o cara era discipulado por mim, eu discipulava aquele cara. Ele ficou mal na fé, eu falei, vamos ficar comigo lá em Figueira? Ele virou e falou assim para mim, cara, você me pastoreia, mas lá não dá para eu ficar não, cara. A igreja lá não tem estrutura. Aí eu fico pensando assim, eu preciso me tornar um tirano, cara. Eu precisava chegar para esse cara e falar assim, cara, na época, se eu fizesse isso, ele vinha, a rede jovem é tua. Se eu falasse para o cara assim, a rede jovem é tua, irmão, eu estava precisando de um líder de jovem, mas eu não chamei ele para vir para cá, para vir num cargo, não, eu chamei para ele, para esse meu discípulo aqui. Aí fica lá comigo, cara, eu já estou te pastoreando. Não dá não, cara. A igreja não tem estrutura. Gente, pensa que a máquina não é fácil. Ficar do lado de cá não é fácil. Você está do lado daí, você está do lado da opinião, você está do lado de... Se fosse eu, faria, mas você não faria. É difícil fazer. Eu entendi que o sistema ele é muito assim para tudo. O sistema está montado e as pessoas vão dentro do sistema. Então, você tirar a galera da Matrix, desligar e falar, gente, espera aí, vamos voltar para o mundo real. Vamos conversar aqui que essa virtualidade que você vive não é real. Então, como é que você seguiu contribuindo? De diversas formas malucas. Você entendeu? Aí, vamos lá, lógico. A igreja não tem conta erradamente. A igreja não te oprime, não tem cartão de dízimo. Você fez por quê, então? O que te moveu? Você não entendeu que você faz parte dessa igreja. Você liga a Matrix. Você entendeu uma questão aí, meu irmão? Pelo amor que você tem a Deus, liga o espírito do voluntariado na sua vida, começa a ter prazer em participar, falar, eu sou parte do que Deus está fazendo. Deus está construindo e eu estou lá, ó. Tem do meu suor, tem do meu salário, tem dos meus talentos. Meu irmão, pelo amor de Deus, sonhe com isso aqui. Ó, vou te compartilhar uma coisa. Eu amo isso. Eu fui ver um projeto, uma outra igreja de iluminação. Achei aquilo lindo, fenomenal, maravilhoso. Fiquei quietinho. Aí compartilhei com o Túlio. Eu não sei que ordem que foi, se o Túlio compartilhou com o Léo, se o Léo foi e pesquisou. Só me conta, Léo, foi você que compartilhou com o Túlio ou o Túlio com você que não vai dar iluminação? Então ele pegou, eu falei com ele, cara, tal igreja faz assim, assim, achei aquilo muito maneiro, a iluminação. Vai acompanhando. Aí sabe o que aconteceu? Eu acho isso muito maneiro. Eu não saberia fazer aquilo, nós não teríamos dinheiro para fazer aquilo, porque hoje a elétrica é uma questão muito cara. Se você sabe o que é comprar um rolo de fio, você quase que fala, ainda que eu passasse pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, Senhor, porque o Senhor está comigo. Está comigo. Teve um dia aí, o Anselmo falou assim, pastor, tá olha só, o Anselmo, está precisando de um rolo de fio de 10 milímetros? Meu espírito tremeu dentro de mim. Quem te revelou? Que é R$900 um rolo disso. Eu falei, meu filho, ainda mais que eu não estivesse precisando, eu pegava vendido, brincando. Cara, minha casa tinha que pegar, puxar quase uns 15 metros desse fio. Você lembra? Lá é bifase.
Aí, para quem entende, são 2. É 30 metros desse. Gente, vai vendo. Você só vai vendo cifrão indo assim. Servo do Senhor Deus foi essa. Quando é que você pode me entregar esse filho? O que eu quero dizer para você? Cara, o Léo foi lá, pesquisou. Estamos pesquisando, né? Estamos namorando esse sistema de iluminação. Ele já me deu um orçamento. 2.000 e pouquinho. Tem nada na igreja que agora ficou tipo R$ 300. Vamos fazer trezentão. É só assim agora. Eu tô assustado, cara. É tudo de 2 para cima. 3, 5, 10. A gente precisa de uma câmera. Eu falei para Desirê, a câmera quebrou, gente. Aí eu falei assim, Desirê, não veja a câmera, talvez para a gente ter uma segunda câmera. Estou empolgadão. Ela falou assim, não, estava vendo, custa 10 mil. Pô, brinca direito, né? Por que eu estou falando isso? Cara, ver a alegria. Eu estou compartilhando aqui do Léo, mas não vejo o Léo. Veja uma atitude de uma pessoa, eu posso compartilhar outros mais. A alegria de ser voluntário é o que me cativa. Eu fico olhando. Quando eu vejo a Desirê pesquisar a câmera antes de mim, eu falo, crescemos como igreja. Porque antes era eu, que não entendo nada de câmera, pesquisando câmera, botando no YouTube quais são as melhores câmeras. Santo YouTube, gente. Aí a gente ouve as besteiras que os caras falam, tu compra toda aquela ideia como se fosse a melhor. Compra uma lente para o teu celular. Pensei, será que isso dá para fazer uma transmissão mais bonita? Eu não sei, podia estar fazendo uma besteira. Comprando uma lente, quando você me vê lá, tô todo distorcido assim no fundo, tudo distorcido, e eu lá pensando que tô arrasando. Gente, dá like. Quando eu vejo isso acontecendo no nosso meio, eu falo, cara, crescemos. Quer ver uma coisa? A Lucília está fazendo uma besteira, pegando a profissão dela, ensinando mulheres a fazer bolo nessa igreja. É a profissão dela. Só que o que faz ela se mover voluntariamente para falar? Eu posso ajudar uma pessoa a ganhar talvez um extra. Você tem noção que dá para ganhar bem com bolo? Quando eu digo bem, é bem. E a Lucília, eu estou meio magoado com ela, que ela me fez arrumar problema com a minha mãe. Eu fui falar para minha mãe que a Lucília me ensinou os negócios de bolo, a minha mãe olhou assim. A Lucília, né? Eu já tinha te falado isso. Aí depois eu fui outra coisa, eu falei, a Lucília, não sei o que, minha mãe. Não sei se o bolo vai ficar igual ao da Lucília, não, mas eu fiz um bolo de aveia para você. Falei para a Lucília, tu me arrumou problema em casa, cara. Brincadeiras à parte, meu irmão, talvez você tenha muito aí dentro que poderia estar à disposição das pessoas. O que eu quero te mostrar agora? Cara, tem um irmão entre nós precisando de um serviço hidráulico, chame o Paulinho. Não, eu tô te falando. Às vezes você está na tua casa, cara, você tem dinheiro para fazer aquilo. E tem alguém que faria aquilo brincando. Gente, por que não fazer? Essa é a minha mente. Por que você não faria? Você que recebe o serviço, olha aquilo e fala assim, cara, quando eu tiver melhor, quando eu tiver melhor, eu vou pegar, primeira vez que eu melhorar, esse cara vai ter um dinheiro de mim, cara, vou ajudar. Ele está fazendo voluntário, vou nem falar nada não, eu vou chegar e vou dar. É voluntário por voluntário. Gente, eu não estou falando para fazer por mim, não. Eu estou falando para vocês fazerem por vocês. Gente, ouça a necessidade. Você está num pequeno grupo para isso, para falar, gente, orem por mim. Pastor, então o macete é falar ore por mim para todo mundo conhecer a minha situação? Não. É o que se espera de um cristão. Que ele fale, galera, estou orando para acontecer isso na minha vida. Aí você vai olhar alguém que talvez fale assim, cara, você não precisa orar, cara. Não precisa orar para fazer um bolso na tua cozinha. Deixa comigo. Não precisa orar. Eu estou citando obra, mas pelo amor de Deus. Acho que é porque o texto é de obra. Mas, por exemplo, vai fazer um concurso público, temos professores aqui, cara. Para te dar uma orientação, não posso pagar um... Mas você pode acessar alguém, pelo amor de Deus, onde foi que a gente se perdeu? Precisa de orientação de investimentos? Vou entregar todo mundo hoje. Vai com o Rafael, ele te orienta. Né, Rafael? O Rafael te dá orientação, você está precisando investir, está lá com o dinheiro na poupança, rendendo. O banco ri, cara, quando te paga na poupança. Ele ri. Ele ri de você. Eu fico vendo meus 25 centavos lá que rendeu na poupança. Miserável, vocês dão muita risada de mim, que eu deixei esse dinheiro todo. 25 centavos! Mas fique tranquilo, que a Rafael me abriu os olhos, eu já tenho investimento. E o meu investimento, que é muito menos que a minha poupança, me rendeu 2,75.
Vai, cara, conversa com o Rafael, fala, Rafael, me ajuda. Não, não é o Rafael pegar teu dinheiro e enriquecer você, não. Porque eu peço isso para ele toda vez. Fala, Rafael, eu quero ficar rico da noite pro dia. Me ajuda, cara, me dá o caminho das pedras. Mas eu tô te falando, você jovem, senta com a Rafael e fala assim, cara, o que eu posso fazer? Me dá, uma luz aí. Aí tu pensa assim, investimento é coisa de rico, pastor. Para com isso, meu irmão. Tu tem poupança. É uma vergonha ter poupança. Eu entendi isso. A minha poupança vai zerar. Só tá lá porque o dinheiro da obra tá lá. Por isso que tá rendendo 25 centavos. Que vontade que eu tenho. Às vezes eu fico pensando, não, Jefferson, lembra, né? O Rafael já conversando isso tudo. Tem que ir com muita calma nessa hora. Tu olha um investimento e pensa assim, caraca, 110%. É coisa do inexperiente. A gente fica assim, 110%? Aí tu faz o cálculo. Você entendeu, meu irmão? Eu comecei com R$ 5 de investimento. R$ 5. Aí eu me empolguei e falei, legal, hein? Gostei. Voltando, pensei, botar 10, botei 10. Falei, vou botar 30, botei 30. Aí depois botei um pouquinho mais, que foi sobrando. Aí quando eu fico vendo lá quase todo dia, na verdade, foi um irmão. Foi um irmão. Você entendeu como é que é as coisas? Você já pegou aí? Por favor, meu irmão, presta atenção. Para de esperar cabresto. Seja cristão, seja vivo. Nós vamos. Eu queria que essa palavra se tornasse uma série. Eu estou ainda buscando o Senhor para ver se é. Então, assim, não vou prometer, mas eu vou continuar esse sermão, que eu só fiz o ponto 1. Eu sabia que a quantidade de textos que iríamos ler não ia dar tempo. Então, presta atenção no nome de Jesus. Já começa essa semana a ser voluntário. Meu. Seja uma pessoa proativa, reativa às situações. Você vê, não precisa. Aí tem um tempo aí que os cristãos estavam assim, eu tenho que ouvir Deus, tem que ouvir Deus. Deus fala com eles o tempo todo. Direita, esquerda, tudo. Cara, uma necessidade que clama aos teus ouvidos, sim, Deus pode falar, não faça. E já muitas vezes eu me senti travado e falei, não vou fazer não. Tirar minha mão dessa necessidade, porque tem bicho aí, tem coisa errada aí. Essa pessoa está passando aperto, mas é por outros meios. É Deus apertando. E eu que não vou meter a minha mão aí, que eu vou estar travando o juízo de Deus. Tem muita gente que você está querendo tirar da situação e Deus está falando, deixa ele aí, vai por mim, ele não pode mudar de circunstância. Eu pus nessa situação. Mas eu estou falando de outra questão. Estou falando aqui, meu irmão, da gente ficar olhando uns aos outros e nem aí para o que está acontecendo. Você poderia ser um líder nessa igreja, você poderia contribuir com o crescimento da igreja em várias áreas. E você olha e fala assim, não é comigo. Seu coração não é disposto a nada, a sacrifício nenhum, sabe? E eu já estou cheio de andar com crente assim. Crente que tudo é pesado, tudo vai na balança. Tudo, 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 tudo. E, cara, eu já dei mas muito exemplo. E eu preciso chamar a sua atenção para os meus exemplos. Eu nunca pesei carro, gasolina, peça. Eu já quebrei o meu carro gravíssimo aqui por causa que eu estava a serviço da igreja, a serviço de alguns de vocês. Em momento nenhum eu pensei, pô, essa igreja me lasca mesmo, cara. Olha o meu carro. Eu não tinha que estar com o carro abarrotado como eu estava quando eu estraguei o carro. Em momento nenhum, cara. Em momento nenhum eu pesei servir a Deus com aquilo que eu tenho. Por favor, eu preciso chamar sua atenção para isso. É ruim a gente ficar falando, eu fiz, outro fez, fulano está fazendo. Não, é ruim, como se a gente estivesse louvando. Não estamos. Eu estou tentando mostrar a você que tem gente fazendo, está acontecendo. Esse espírito que eu estou falando aqui existe no meio de nós, mas não de uma forma proporcional como deveria. Quer ver um exemplo? A casa de paz, cara. Pô, ficou uma roda, uma meia-lua aqui, aliás, de gente para ser treinado para abrir casa de paz. Mas depois que a gente tirou o cabresto de vocês, o voluntariado agiu muito pouco. Entendeu? O desejo de, poxa, eu posso entrar no caos de uma família. Tem gente fazendo a Janaína e o Marcelo. Dá uma conversada com eles. Não vamos ficar expondo aqui. Mas pergunta para eles, eu posso interceder por vocês? Posso ir lá um dia? A família talvez me receberia. Onde é que vocês estão fazendo casa de paz? Gente, interesse, voluntariado, percepção dos fatos está acontecendo. Tem gente precisando. Daqui a pouco o Anselmo vai mudar. Quem vai carregar a geladeira do Anselmo? Como a gente sempre faz. Diogo, né? Olha como é que ele é voluntário. Na minha mudança, quer ver uma coisa que me marcou? Um monte de marmães pegando peso. E eu tendo que brigar com a Roberta,
foi lá de calça jeans, não entendi essa. Subindo e descendo a escada com caixa. Eu falei assim, Roberta, não, filha, devia ir. Você não vai aguentar daqui a pouco, não precisa disso não, calma, né? Então ela estava indo lá, correndo, e vinha com caixa. Eu falei, não, cara, um monte de homem. O Vitor lá, meu Deus do céu. Entrou no teu coração essa primeira parte? Queria tanto ter pregado isso tudo. Vamos até meia-noite, gente. Eu espero muito que isso pegue em nós, cara. Você não sabe a alegria que eu estou de falar isso. Eu estou com alegria disso. Alegria de saber que a gente pode formar uma comunidade diferente. Uma igreja sem cabresto. Vamos botar o nome assim na igreja? A igreja sem cabresto. Pô, lá não tem... Como é que é? Tem primícia? Não, não tem assalto. Tem muita gente praticando assalto pela consciência. Ó, não dá não para você ver. Assalto na consciência. Pelo amor de Deus, meu irmão. Eu não nasci para isso. Nunca fui um bom vendedor, não vai ser agora com a minha fé que eu vou passar a fazer isso. Mas eu apelo muito para que você se questione nesse primeiro momento por que meu espírito não move? Por que eu não tenho alegria em me repartir? Por que eu olho as coisas e passo como se não fosse comigo? Isso aí é uma ausência de evangelho. Pode ter certeza que eu estou te falando. Jesus nunca passou por uma coisa. É esse o último momento dessa palavra. Quando Jesus passava, vou te mostrar isso, ele passou por um leproso. O leproso falou assim, se o Senhor quiser, eu posso ficar limpo. Gente, Jesus passou por muitos na fase, enquanto ele esteve aqui. Ele falou, quero, a Bíblia diz, ele falou, quero e tocou. Ele não precisava tocar. Para a lei, ele se tornou impuro naquele momento. Ele ficou impróprio. Ele se contaminou com o problema que ele foi ajudar. Jesus olha uma mulher chorando. Ele toca no caixão do filho dela. Ele não precisava tocar, gente. Era só ordenar que levantasse. Era só ordenar que ficasse limpo. O toque ali é uma forma de falar, cara, eu estou contigo, eu me compadeço. Porque a Bíblia diz que ele se comoveu. É isso que eu estou tentando te falar. Eu preciso de pessoas sensíveis, de gente. Porque alguns comportamentos entre nós é de bicho, gente. Eu lembro do tempo que, eu não vou fazer mais isso aqui nessa igreja, mas que eu virava no culto de domingo após uma obra e falava assim, meu irmão, você não é um irmão comigo, não. Tinha um monte de gente aqui. Cara, e você não veio na obra e não prestou conta. Gente que dava o nome, tá? E eu vim e batia na igreja. Eu não vou mais fazer isso. Eu acredito no Espírito Santo, eu creio que ele entra nas pessoas, eu creio que se ele não fizer no teu coração, não é essa minha postura que vai te mudar. Eu fazia por causa da perplexidade, eu não acreditava mesmo no amor de alguém que falava que me amava, mas, cara, queria me ver se lascar. Falei, gente, eu não vou meter a mão na obra, não vou carregar um prego. Você está entendendo, gente? Então, por favor, em nome de Jesus, questione-se. Cara, por que o meu coração consegue ficar aquém das coisas que eu passo por elas e falo, não é comigo? Ah, isso aqui, não é comigo, eu já dou dízimo. Ah, pô, já cumpri minha tarefinha lá na igreja. Eu já faço lá, eu varro a igreja, cara. Eu varro a igreja, quer mais o quê? Tem gente que tem essa postura, isso aqui não é cristianismo. Não é. O cristianismo, pode crer no que eu estou te falando. E eu estou te falando de uma visão madura da fé. A gente fica o tempo todo falando o que demais eu posso ofertar. E não estou falando de dinheiro, não. É o que eu posso dar mais. Gente, eu tenho sonhos. Eu não tenho dinheiro. O pessoal fala que tem que cobrar. Mas eu sempre tive sonho de me ofertar para a igreja de uma forma diferente. Eu tenho planos na área de educação, de Bíblia, na área pastoral. Eu fico pensando, gente, cada pastor, essa semana eu comecei a dar uns passos assim. Falei, Jesus, é um sonho. O Senhor já falou coisas, eu faço isso aqui, vamos ver o que o Senhor faz. Eu chamei um pastor e apelei para a consciência dele. Falei, se tu tivesse um amigo, cara, não é melhor? Essas histórias de discipulado, cobertura, está roubando a nossa gente com gente. O cara falou assim, às vezes a gente só precisa disso mesmo. Falei, cara, a gente tem que fazer isso. Sentar, bater papo, tomar café. A pessoa falou assim, por favor. Eu falei, é disso que se trata. Você está entendendo, meu irmão? Será que eu vou precisar falar para você que você está cortado de ministério se você não marcar um discipulado? A gente vai entrar nesse nível. Isso não é evangelho. Evangelho é quando você olha e fala assim, cara, eu quero estar perto do outro. Estava falando com o Rafael, eu estou cheio de agenda, cheio, enojado. Tudo é, domingo a gente vai estar lá. Agora quinta, caramba, mais um compromisso. Meu irmão, quem teve aqui quinta?
De boa, fala vocês, eu não vou nem falar. O que foi aquilo? Caraca, para mim, ficaria aqui até meia-noite, mas nós ficamos até 9, pontual. Você que gosta de pontualidade, na quinta a gente vai ser, 8h59 e alguns segundos a gente vai terminar para você poder ir para casa. Mas não é sobre isso. É sobre um dia que o Rafael vai virar para mim, vai falar assim, cara, eu marquei com o Léo e a Mayra lá em casa, a gente foi adorar o Senhor. Não, quem estabeleceu esse grupo pequeno? Quem é líder de quem? Não tem isso. É dois irmãos querendo orar um pelo outro. O que tem de mais nisso? Voluntário. Agora, vem a Carla e o André e fala, no grupo pequeno nós estamos com um ministério que agora alguém tem que orar por alguém. Aí bota o cabresto. Aí, poxa, o líder mandou, vamos lá. O líder mandou, tem que ir. Você entendeu, gente? Tudo é... Ai! Pelo amor de Deus, gente. Não. Nós não somos assim. Se é ovelha, você segue. Você não é jumento. Você entendeu a questão? Você não é jumento. Jumento teima e a gente espanca até aí. Ovelha não, ovelha segue. Nós somos ovelha desse pastor, sim ou não? Não é desse, não desse. Então o seu espírito se move. Se você é ovelha de Jesus, você sabe o que eu estou falando. Seu espírito se move. Tu fica até bobo. Tu fica assim, caraca, como é que eu posso fazer mais? Em nome de Jesus, Pai, eu oro agora, Deus, que o teu poder venha sobre nós. Coloca para Deus assim, Senhor, move meu espírito. Espírito Santo, a verdade foi falada, Pai. Esse é o evangelho de Jesus. Jesus falou, eu não dou, ninguém toma a minha vida, eu a entrego. Jesus te resgatou com o espírito voluntário, irmão. Então, Pai, nós louvamos Jesus por isso.